Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 25 de julho, o nosso texto é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Nós estamos iniciando a 17ª semana do tempo comum. E é importante nós percebermos que agora o calendário litúrgico da Igreja Católica faz uma pausa dos textos lidos nos domingos do Evangelho de Marcos. E abre-se a possibilidade, então, de nós, por 5 domingos, estarmos estudando e refletindo o Evangelho de João, o evangelista João. Até o dia 22 de agosto, nós estaremos lendo e refletindo os textos do Evangelho joanino. Lembremos que o Evangelho de João não é necessariamente escrito pelo nome ou pelo autor que leva o nome. É possível que outro autor ou outros autores ou até autoras possam ter escrito esse livro. E ele escapa também à geografia da Palestina do primeiro século. Ele está datado mais ou menos entre o ano 95, alguns dizem o ano até 110, entre o primeiro século e o início do segundo século, da fé cristã se expandindo e principalmente nas comunidades da Ásia. É importante nós percebermos que os 5 domingos onde nós leremos o Evangelho de João, principalmente o capítulo 6, porque é todo o capítulo 6 sintetizado em 5 domingos ou em 5 semanas. Porque em cada domingo a Igreja, então, católica começa uma nova etapa e, no mesmo tempo, uma nova semana progressivamente. Vejam, nós hoje, então, estamos iniciando a 17ª semana do tempo comum. No domingo passado, 16ª. Domingo que vem, 18ª semana do tempo comum. E assim nós vamos até a 34ª semana do tempo comum. Porque são 34 semanas em que a Igreja colocou, registrou, assim, escreveu e organizou as leituras dominicais, chamando esse período, que se chama tempo comum, com 34 semanas. Lembrando, então, que nós temos 4 tempos dentro da igreja. Mas aí, numa próxima oportunidade, nós vamos também vamos refletir sobre os tempos da igreja, os tempos litúrgicos. Mas o texto, tanto de hoje quanto os que virão, todos eles têm como assento, ou como tônica, podemos dizer assim, o pão. Como é importante nós percebermos esse detalhe que vai nos acompanhar no percurso literário da literatura joanina. Meus amigos e minhas amigas, é importante nós percebermos que, ao falar do pão, sem dúvidas aqui há um gesto já litúrgico e uma alusão ou uma comparação, uma metáfora com a Eucaristia. E para nós cristãos e cristãs é muito importante, e aí os católicos, católicas que celebram a Eucaristia, entender também o que significa a Eucaristia. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graça. O pão partilhado é o próprio Jesus que se faz pão e que se partilha no meio da multidão, ou no meio das pessoas que partilham a ceia, a fração do pão, como se fazia no primeiro século, segundo século, terceiro século da era cristã. É muito importante nós percebermos que a Eucaristia não é simplesmente um ato onde nós vamos para uma celebração, seja da Eucaristia ou seja da celebração da palavra, aonde sentamos, ouvimos e voltamos para casa vazios ou vazias. Jesus, na conotação de quem escreve o Evangelho, na verdade não pede somente um silêncio externo,
Até pode, um silêncio externo para nós meditarmos e refletirmos. Mas lembremos, meus amigos e amigas, que o texto do Evangelho, ou os textos, nos provocam, sem dúvidas, muitos ruídos, muitos barulhos internamente. Por quê? Porque só nós percebermos o texto como Jesus acolhe a multidão e pede, compromete os discípulos, assim como ele é comprometido com a vida, para que partilhem daquilo que tem. 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a multidão, segundo o texto, é saciada. E como é saciada? A partir do milagre da multiplicação. E aí, meus amigos e amigas, é importante nós percebermos que Jesus não abençoa os 5 peixes e os 2 pães e aqueles pães começam a se multiplicar sozinhos. Não é. A multiplicação, o milagre da multiplicação, Jesus conversa com os necessitados, conversa com aquela multidão. Cada um trazia, segundo a tradição da época, já no seu alforge, a sua bolsa de viagem, geralmente um pão seco, um peixe seco, e ali se partilha. Nós não sabemos se eram 5 pães somente, se eram 2 peixes somente. Aqui é uma linguagem metafórica para entendermos que o 5 simboliza a graça divina que age na vida humana. E no mesmo tempo, 2 também expressa que Jesus é humano e divino. Porque nos primeiros cristãos, até o início, podemos dizer assim, do 4º século, nós vamos encontrar Jesus sendo representado ao pão e depois sendo representado ao peixe. É o peixe porque ele consegue mergulhar, ele vive no meio da turbulência sem contaminar-se com aquela turbulência, mas ele se contagia, num bom sentido da palavra, para transformar, porque ele vive, ele habita ao mar bravio, ou bravo, agitado, sem se deixar se amedrontar, porque lembremos que o mar, meus amigos e amigas, é a violência do exército. E aqui nós temos já a figura no início do evangelho de hoje, no mar de Tiberíades. Quem foi Tibério? O mar de Tiberíades, que pertencia a Galiléia e a Palestina, é uma homenagem feita ao Tibério, que era o imperador, e por incrível que pareça, um imperador tirano, nasceu no ano 42 a.C. e faleceu no ano 37 depois de Cristo. Ou seja, toda a vida de Jesus na Palestina, ela foi vivida e no mesmo tempo foi sentida a partir do Tibério. E Tibério não foi um imperador pacífico, não foi um imperador que realmente utilizou de práticas benéficas para o povo. Mas lembremos aqui que Jesus está para além do Tibério. Jesus não aceita coroa de ouro, não aceita cetro de ouro, não aceita anel de ouro, não aceita mantos majestosos de prata, de linho, como se usava muito naquela época, para dizer, eu sou o rei. Porque até mesmo as pessoas que estavam ali, diante daquilo que Jesus havia feito em organização, em bondade, em amor, em solidariedade, e no mesmo tempo libertando as pessoas desse sofrimento, e dando a elas condições de perceberem que elas eram exploradas, oprimidas, escravizadas. E Jesus liberta, no bom sentido da palavra, quando ele diz que é para que todos sentem. E naquela época, meus amigos e amigas, as pessoas que chegavam próximas de uma liderança ficavam de pé, não sentavam. E Jesus coloca ou pede para que todas sentam para dizer, vejam, aqui vocês não são os meus servos e as minhas servas, são meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs. Leremos o texto de hoje e continuaremos com a nossa reflexão. O texto, sem dúvidas, é muito fecundo, é muito amplo, podemos dizer assim, em reflexão. Nós passaríamos aqui tempos e tempos e não se esgotaria a grandeza em literatura, muitos escritos, muitos estudos feitos já sobre esse texto e até mesmo sobre a literatura joanina, e ele não se esgota para mostrar a grandeza, a beleza, a profundidade da literatura, tanto do texto quanto do evangelho em si. Ouçamos então
o Evangelho e depois podemos ler com calma, interiorizar, refletir, exteriorizar no sentido daquilo que Jesus está nos convidando a fazer. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse então a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães e deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal de Jesus, que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, é muito importante nós aqui ficarmos em alguns detalhes, porque, como já comentamos, o texto realmente ele é um texto que exige muito tempo, sem dúvidas, de leitura. Para começar, o texto ele é uma perícope. O que é uma perícope na Bíblia? Todas as vezes que nós lermos um texto em que ele tem início, meio e fim, se chama perícope. Porque muitos textos, eles não têm início, meio e fim. Eles começam, eles têm meio, mas eles assim emendam com outro texto que vem na sequência e conclui. Esse não. Ele começa com um título e vai do início ao fim, conclui. É claro que depois, quando começar de novo na leitura do pão na próxima vez que nós vamos ler, que é no domingo que vem, nós perceberemos que ele já tem um novo início, um novo meio e um novo fim. Isso se chama perícope. A palavra perícope vem do grego, é uma palavra grega. Peri quer dizer sempre voltar. E copé vem de cópia, ou seja, retorno ao texto. Porque eles estavam aqui o texto escrito, e quem estava ouvindo, então, ou lendo, né, porque muitos não sabiam ler, ouvia o texto ele era uma volta à realidade daquilo que havia vivido Jesus, e no mesmo tempo da realidade da própria comunidade. É interessante nós percebermos que a palavra perícope, periódico tem a ver com caminho, porque odós no grego tem a ver com caminho, ou seja, é caminho, é estrada, é trajeto, e peri, voltar. É importante então nós percebermos que essa dúvida de como vamos alimentar tanta gente pairava sem dúvida sobre os discípulos. Mas aqui nós temos um detalhe muito grande para nós percebermos. Porque o próprio Moisés, ele ficou em dúvidas e ele pergunta a Javé lá no livro dos Números, capítulo 11, 13. Javé, ou Senhor, como vamos alimentar tanta gente? E Javé, então, vai transmitir para o Moisés confiança, esperança, que tudo vai dar certo, ou seja, que vão conseguir. Mas lembremos que a partilha, a solidariedade, é uma motivação não só de Jesus. No Antigo Testamento já existia.
a partilha. É muito importante a solidariedade dentro também da tradição do Antigo Testamento. É importante nós percebermos isso. É só nós vermos a primeira leitura de hoje, o próprio Eliseu, um grande profeta, ele partilha os pães, os 20 pães de cevadas. E aqui os 5 pães de cevada no texto do Evangelho de João, os pães que se comia às pessoas pobres, porque os ricos comiam os pães de trigo. Ou seja, o pão de trigo era visto ou comido somente só tinha na mesa dos ricos. Os pobres comiam só de cevada. E geralmente o pão de cevada era feito para que durassem vários dias e acompanhava então o percurso ou o trajeto que as pessoas faziam quando precisavam viajar. No mesmo tempo, nas bodas de Caná, o próprio mestre, o mestre Sala, ele não sabia de onde viria o vinho. É Jesus, é Maria, numa conversa com seu filho Jesus, e no mesmo Jesus vai dizer, traga essa água, para que a água possa ser transformada em vinho. E nessa transformação em vinho, quer dizer a transformação da realidade. Não quer dizer que a água seja transformada em vinho, porque Jesus não precisava fazer isso. O que ele está mostrando para a comunidade é que mude de atitude, é que sejam mais solidários, fraternos, partilhem a partilha. O milagre é sempre a partilha. Também quando Jesus conversa com Nicodemos, o próprio Nicodemos não sabe de onde vem o vento, porque Jesus vai dizer, ninguém sabe de onde vem o vento. Ele sopra do norte para o sul, do sul para o norte, leste para o oeste, oeste para o leste. Mas afinal, é importante nós percebermos que no vento, Ruá, que quer dizer a força do Espírito Criador, é aquele que também transforma a vida e transformou a vida do nosso grande fariseu Nicodemos. Olha que interessante. Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei. Olha, tem um que muda de postura, que acolhe a mensagem de Jesus e se transforma discípulo de Jesus, porque ele percebe que realmente Jesus é uma pessoa, ou é um mestre de confiança. E aquilo que ele diz, ele faz. E aquilo que ele faz, ele diz. E é importante, então, nós percebermos que Jesus ia passando no meio da multidão, ia curando, os seus sinais operava a favor dos doentes. Lembremos que na palavra doente, se nós lermos lá no original da Bíblia, como o Novo Testamento foi escrito em grego, nós temos a palavra enfermo, porque a palavra enfermo é uma palavra que quer dizer sem firmeza. E no grego, a palavra significa debilidade, fragilidade. Ou seja, as pessoas estavam tão frágeis, tão débeis, que não conseguiam caminhar. E provavelmente quando diz Jesus, para que a multidão sente, é para que elas possam recobrar as suas forças. Olha só, de debilidade e fragilidade, a reconstituir a sua vida física, espiritual, biológica, fisiológica, utópica no sentido de pensar, de assumir essa causa da fome como algo da missão de Jesus. Se há famintos, por que existem famintos? Não é difícil para nós cristãos e cristãs, no momento da liturgia, no momento da missa, junto com a comunidade, nós também nos fazermos essa pergunta. Por que há tanta gente passando fome? E uma das falas, eu até já comentei, como que nós podemos aqui no Mato Grosso, um estado tão grandioso, com uma população tão pequena, apenas 4 milhões, mais ou menos, de habitantes, por que nós temos quase 1 milhão de habitantes passando fome? Por que nós temos tanta gente em filas, em açougues, pegando osso para poder viver? Ué, onde estão os nossos governantes? Aonde estão os nossos Tibérios? Aonde estão os nossos Jesus? Será que é tão difícil assim para um teólogo, uma teóloga, um padre, um pastor, uma irmã religiosa, um bispo, um cardeal, um arcebispo, dizer não dá mais? Será que nós somos tão omissos e quase que covardes diante dessa situação? O teólogo, a teóloga, meus amigos e amigas, ele não pode jamais se sujeitar diante desta calamidade. Por isso que teólogo e teólogo não dá abraço e nem abraça nenhum político. Por quê? Os Herodes e os Pilatos e os Tibérios estão hoje espalhados pelo mundo todo.
E o pior ainda é quando nós, de uma forma muito ignorante, muito aplaudimos os Pilatos. Não dá para fazer isso, meus irmãozinhos e irmãozinhas. Por quê? Porque nós temos que ter a coragem de Jesus e, no mesmo tempo, dos apóstolos e desafiar, num bom sentido da palavra, que não dá mais. A humanidade chegou no momento em que nós temos que abrir os nossos neurônios, quer dizer, a nossa mente, deixar os nossos neurônios inflamar-se desta bondade, dessa misericórdia, este espírito cristão de dizer: de hoje em diante, nós entraremos na missa e saímos a partir do momento que a hóstia cair na minha mão. Eu quero dizer, Jesus ressuscitado, crucificado e ressuscitado, agora eu comungo contigo, com o seu projeto. E quando nós colocarmos na nossa língua, que possa dissolver por todos os nossos, assim, nas nossas células, reconstituirmos a nossa humanidade e sairmos da igreja solidários e solidárias em busca da transformação. Porque senão nós vamos domingo após domingo na missa, nas celebrações, nos cultos, nas reuniões, cristãos de todas as igrejas, e vamos sair vazios. Por que vazios? Porque eu acredito que Jesus só está na Eucaristia. Que bonito que é receber a Eucaristia. Mas o bonito, o mais bonito, é nós acreditarmos que a Eucaristia também está na partilha de roupas, de alimentos, de atendimentos, de acolhida, de libertação de tantas pessoas presas em alienações. É o papel do cristão e da cristã. Este papel. Se o teólogo e a teóloga também se omitir diante dessa sociedade que endeusa Tibérios, Pilatos, meus amigos e amigas, nós estamos sendo omissos. Nós estamos sendo alguém que não entendeu nada da mensagem de Jesus. Aqui nós temos um menino. Olha que interessante. O menino simboliza a comunidade, a jovialidade da comunidade. Lembremos aqui que nós estamos então no ano 90, no máximo 110 da era cristã. O menino é a comunidade que está nascendo, já com espírito de solidariedade. Porque eu sempre, até eu comentei em outros vídeos, porque quando a nossa igreja católica romana se tornou romana em meados do ano 313, realmente houve um grande apagar-se da solidariedade. Por quê? Porque aí o Papa ele deu os braços para o imperador Constantino. O Constantino enfeitou o Papa com aquela caricatura imperial e o próprio Jesus de servo, de pescador, de pastor. Servo não de submissão. Servo daquele que trabalha para o bem do todo, sem ser alienado. Porque a palavra servo não é de submissão, mas sim é daquele que é capaz de perceber, fazer uma leitura da realidade e interagir para que não aconteça pessoas exploradas. Meus amigos e amigas, então é importante nós percebermos que nós temos que, enquanto igreja, fazer também o nosso papel. Senão, nós vemos tantas crises na humanidade toda, em todos os setores nós vemos crises e nós não estamos acordando. Então é importante que entremos e saímos de nossas comunidades ou igrejas e também sejamos cristãos que lutemos, sim, pela vida. Não adianta nós ficarmos teimando, não adianta nós ficarmos querendo abraçar coisas que não são. A vida é o valor máximo. Não é a economia, como já citei outras vezes, não é. Porque nós podemos ter o quanto que for de depósitos em bancos e não sei mais o que lá, e propriedades, e a vida é um sopro. Nós podemos cair, desembater a nossa cabeça e morrer. Ou seja, a fragilidade da vida tem que ser transformada pela graça da bondade e da solidariedade e na fraternidade. A fortaleza, que não é a força, a fortaleza da comunidade é porque a unidade entre os que fazem parte, as que fazem parte da comunidade e vivem a fraternidade. E quando se vive a fraternidade, na sensibilidade, a solidariedade. E é assim, então, que nós conseguimos fazer com que na nossa sociedade onde nós vivemos e na própria humanidade haja mudança para melhor. Aonde haja dignidade acima de tudo.
Jesus não quis ser rei. Por que será que não quis ser rei? Porque ele sabia que os reis da época de Jesus, anteriores a ele, e também até os nossos tempos, atualizando a mensagem aqui do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar que os nossos reis não estão preocupados com o seu povo. Rei, lembremos que ele tinha uma propriedade que era toda dele, o país pertencia todo dele, a população era dele. E tinha que bancar, tinha que trabalhar de uma forma assim exploratória. Então, nós temos que acordar, sim, nós temos que ler, nós temos que reler esse texto, nós temos que se aprofundar, nós temos que fazer com que o Jesus que está nas nossas células ou na nossa carne seja um Jesus diferente. Não, aquele imperador sai da cadeira do império, aquele que foi crucificado, morreu na cruz. Nós queremos um Deus que não morra, que não sente, que não chora. Nós queremos um Deus que faça tudo. E Jesus quer apenas viver profundamente o amor. Será que é tão difícil para nós vermos no mundo tanta corrupção, mesmo a pandemia, homens e mulheres que estão nas cadeiras do imperador ou do governador e sei lá quem, não conseguiram se sensibilizar com o povo a nível mundial? Será que é tão difícil? Será que é tão difícil nós sairmos desta infantilidade, dessa ignorância? Meus amigos e amigas, que o Jesus de Nazaré nos ajude a vivermos profundamente a misericórdia e que tudo aquilo que temos que fazer neste mundo possamos fazer para o bem da vida, mas não da minha vida, da vida da humanidade. A felicidade, que é uma busca muitas vezes desesperada por centenas ou milhões de pessoas, cada um buscando a sua busca pela felicidade, ela está sem dúvida dentro de nós. Mas nós só podemos alcançar uma felicidade, podemos dizer assim, mais adequada, mais saudável, a partir do momento que a vida for solidária. Porque eu não posso ser feliz, eu não posso ser alegre quando eu vejo diariamente pessoas caindo nas covas, ou seja, morrendo e passando fome. É impossível eu, você, nós todos sermos felizes numa sociedade de individualismo, de competição. Não há felicidade se a humanidade não abraçar essa responsabilidade e, no mesmo tempo, trabalhar solidariamente. Mas só podemos ser solidários se nós deixemos o nosso coração transformar. E também nós podemos ser pães e peixes, desde que vivamos a nossa partilha. Todos nós podemos ter pouco, mas esse pouco pode ser partilhado. E é assim que a comunidade se faz. 5 pães e 2 peixes, nós somos os 7. A palavra 7 simboliza também a comunidade. Uma comunidade de solidariedade porque vive a fraternidade e porque na fraternidade se trabalha a missão pela sensibilidade. Um ser humano que é incapaz de ser ou de viver a sensibilidade realmente é uma pessoa que está enferma. É uma pessoa, por incrível que pareça, dentro até do campo da psicanálise, né, teríamos que estudar isso e vermos por que essa insensibilidade, né? O que a transformou uma pessoa tão insensível, né? Por que ela vive essa dureza, né, de coração? Algo tem. E aí, quando a comunidade se junta, se reúne, nós podemos ser maleáveis, tolerantes e juntos despertar em nós esta sensibilidade, muitas vezes que foi fechada por alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E só a comunidade pode, comunidade sensível, mexer com isso e fazer com que todos nós sejamos partícipes na construção do reino de Deus que já está no nosso meio. Porque Jesus ressuscitado, ou Jesus ressuscitado, já habita em todos nós e nos convida a partilhar o pão e o peixe hoje. Que o Jesus de Nazaré nos abençoe e nos guie. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Um abraço a todos e a todas.